Oi, pessoal do terceiro ano, tudo bem com vocês? Bom, eu tô aqui pra gente, começar mais uma aula, mas também começar mais um módulo. A minha proposta desse módulo é um pouco diferente, porque nós teríamos um projeto esse bimestre, falei muito com vocês sobre isso na sala, né? E infelizmente, todos os nossos planos estão adiados de vida, de tudo, né? A gente tá adiando, tá só adiando, né? Uma hora a gente vai poder retomar a nossa vida, a gente vai poder, voltar a viver a nossa vida, mas enquanto isso a gente vai adaptando. Bom, o nosso projeto vem num momento extremamente oportuno, né? Hoje são 31 de maio, estou aqui um domingo à tarde gravando essa aula para vocês. E no mundo, o que está acontecendo, além da pandemia, né? Mas o que está acontecendo? Os Estados Unidos está vivenciando um momento histórico, né? Há 6 dias, os Estados Unidos vem vivenciando grandes manifestações, confrontos, um momento histórico que vai ficar marcado, que está relacionado com uma questão racial, né? A morte de um afro-americano, que é assim que eles se autodenominam lá nos Estados Unidos, por um policial. E isso causou uma grande revolta, um rebuliço no mundo. Hoje no domingo nós já temos aí manifestações na França, vi manifestações também, acho que em 3 países diferentes na Europa, agora eu não vou lembrar o nome, quais são os países. E isso vem num momento assim, né? Veio de uma forma muito forte, né? Ninguém esperava essa onda. Bom, e o que isso tem a ver com a proposta da nossa aula, do nosso projeto? Porque o nosso projeto, né, o tema dele é a igualdade étnico-racial. E apesar da gente não poder viabilizar o projeto como a gente gostaria em sala de aula, envolvendo de várias disciplinas, vários processos, né, várias reflexões, eu vou tentar adaptar ele dentro da nossa realidade, dentro do que a gente está fazendo, né, dentro da plataforma. E por quê? Porque eu acho que é um tema muito importante, muito mais do que nunca, né? A gente vai trazer essa reflexão. E é um tema que a gente já trabalha há alguns anos. E eu fico muito feliz quando eu vejo que eu consigo tocar, né? Eu consigo não quero trazer para mim como assim como muitas outras professoras me ajudam, me ajudam não, a gente trabalha junto nesse projeto. E eu vejo assim que às vezes a gente consegue levar muitas pessoas à reflexão, e a proposta é exatamente essa, né? Fazer uma reflexão sobre essa temática. Por que isso é tão importante, né? Porque, querendo ou não, gente, a gente gostaria que não fosse essa realidade, mas nós vivemos num país extremamente racista. E para uma população, e a gente já falou sobre isso nas aulas anteriores, para uma população que foi formada majoritariamente por negros, isso é muito complicado. E aí aqui entra uma discussão que é a questão do uso, né, da semântica aí em relação negro, preto. Agora ninguém questiona, né? Eu posso falar branco? Será que eu posso chamar branco? E por que quando a gente fala de negro, preto, eu fico sempre, a gente não, né? Muitas pessoas ficam pisando em ovos. Ah, como eu me refiro? Como eu falo? Qual que é o certo? Como que eu não vou ofender? Tem pessoas que não se preocupam, é claro, né? Essas pessoas a gente vai deixar para falar sobre elas mais na frente. Mas isso não deveria nem ser uma preocupação, né? Mas muitas vezes há essa discussão de como denominar. E essa discussão, ela é muito ampla e muito complicada, no sentido de que o negro em si, o termo, né, em muitos locais do mundo, ele é utilizado, aqui no Brasil também, né, mas ele é utilizado de forma pejorativa, imbuído de preconceito. E, na verdade, aqui no Brasil é um pouco diferente, por exemplo, então lá na África, nos países africanos, não faz sentido nenhum, eles não se autodenominam como negros, né? Eles têm lá as suas origens, e negro não é uma origem, não é uma determinação, já que no Brasil isso é um pouco diferente. Mas por muito tempo esse termo foi utilizado, né, aqui no Brasil e trouxe uma conotação muito ruim do ser negro dentro da sociedade brasileira. E por muito tempo, e ainda é por muitas pessoas, infelizmente, utilizado nesse sentido. Mas há hoje, na atualidade, muitos movimentos negros que têm tentado tirar essa conotação do negro e nós podermos assumir essa identidade do negro, de ser negro. Não há nada de errado em ser preto,
né? Em autodenominar enquanto eu sou preto, eu sou negro. Por que não, né? Porque isso não deveria nem ser uma discussão, porque isso não deveria ser um problema, porque isso não é um problema para as outras cores. Por que para nós pretos tem que ser? Nós, por quê? Porque eu me considero negra, preta. Uai, professora, e aí eu escuto muito dentro de sala, mas você é só moreninha. Aí, assim como eu já escutei, que isso? Você não é negra, você é bonita. São os tipos de coisas que a gente escuta, né? E que faz você perceber o seu papel dentro da sociedade. Então, por muitas situações que eu já vivenciei, e mais à frente eu vou repartir um pouco isso com vocês, é que eu me vejo como negra dentro da sociedade, o papel que eu desempenho. Mas isso não é algo simples. Por que não? Porque a partir do momento que você tem essa consciência de que você se enxerga enquanto preto ou negro dentro da sociedade, você tem que estar preparado para encarar o seu papel e aquilo que você vai ter que enfrentar dentro dessa sociedade. Tá? Então não é algo simples, por isso que eu não condeno quem não quer se enxergar dessa forma, porque muitas vezes é algo doloroso, é um processo. Então, se assumir enquanto negro dentro da sociedade requer uma austeridade. O que é austeridade? Você ter a consciência corporal, social, da sua função, do seu papel dentro desse espaço social. E isso não é simples, né? Isso não é fácil. Então, o que eu digo para vocês? Né? Que é algo que a gente constrói com o tempo e que a reflexão pode trazer isso para a gente. Você pode estar assistindo esse vídeo e não se enquadrar dentro disso, né? Mas eu tenho muitos alunos que vão se enquadrar dentro dessa realidade. E aí não é fácil você se assumir enquanto negro. Por que não? Porque você vai ter que encarar muita coisa. Você vai ter que estar disposto a lutar por muita coisa. Aí muitos que estão aí assistindo falam assim, nossa, mas que exagero. Não é exagero. Só quem é negro dentro da sociedade consegue dimensionar a minha fala. Dimensionar o que é ser, ter que se impor, ter que mostrar, ter que se autoafirmar o tempo todo para a sociedade, o seu valor, o que você é. Então, isso aqui é só um pouco das reflexões que eu quero trazer para a gente durante esse mês de junho, tá? Essa aula, a gente vai passar para a segunda parte da aula, e hoje eu não vou deixar nenhuma atividade, mas a proposta é que vocês façam pequenas reflexões do que eu vou trazer para vocês com outras temáticas também relacionadas com o projeto para esse mês de junho. A intenção é que a gente consiga, mesmo que você aí na sua casa, eu aqui, a gente consiga fazer uma pequena reflexão a partir do que vai ser proposto, das ideias, das temáticas que serão trabalhadas. Então, assim, eu sei que tem muita gente que não está acompanhando a gente, né? Mas para os que estão aqui ligados, eu quero deixar essa aula com vocês. Eu vou passar por um segundo momento. E aí a gente vai falar um pouquinho nessa primeira aula sobre a questão social dessa população negra brasileira. E aí nisso, para a gente falar sobre isso, a gente tem que falar sobre um pouquinho da questão histórica. Eu vou falar bem rapidamente para a gente não ficar atrelado a isso, até porque eu parto do pressuposto que é algo que vocês estudam desde todo sempre. Então a gente vai só relembrar um pouquinho para a gente entender todo o processo atual. E aí, quando a gente vai falar dessa aula, dos gráficos, de alguns dados que eu vou trazer para vocês, que a gente vai analisar, aí a gente já começa o nosso ponto de reflexão, né, para as próximas aulas. Então, assim, eu peço aí que vocês acompanhem, é um tema, assim, que eu particularmente gosto muito de trabalhar, e eu queria realmente que eu conseguisse alcançar vocês, né, que a gente conseguisse fazer essa reflexão juntos. Agora nós vamos para a segunda parte da aula, tá bom? Bom, agora eu já tô aqui toda prontinha, toda paramentada para a gente começar a nossa aula. Bom, vamos lá. O nome do nosso projeto é Igualdade Étnico-Racial. E nós vamos, né, trabalhar hoje a parte da questão social dos negros no Brasil. Então, eu vou trazer para vocês alguns dados, alguns gráficos, para vocês poderem ter uma dimensão tanto da questão histórica e de como isso influenciou e influencia na realidade da população negra no país.
né? Até para a gente desmistificar algumas coisas, algumas ideias bem equivocadas que a gente traz enraizada e que a gente precisa combater. Então, a proposta da aula é a gente desmistificar um monte de coisa, ver assim de forma concreta, porque os dados estão aí. Então a gente vai ver isso de forma concreta, como que se dá a realidade da população negra no país. Bom, o primeiro ponto que eu quero trabalhar com vocês, né, é a vida dos negros após a abolição. A gente sabe que eles vieram, cerca de mais de 6 milhões de negros vieram trazidos da África, obrigados, e a gente sabe das condições que essa população vivia, o que essa população passou em relação a maus tratos, a como eles foram. Nossa, gente, é tão difícil, né? É difícil até a gente verbalizar tudo que essa população sofreu, tudo que ela passou, quantas gerações. O Brasil foi o último país praticamente a abolir. Isso aconteceu em 1888, no dia 15 de maio, né? E é até difícil a gente falar como que isso se deu, sabe? Para a população em si. Então, vamos lá. Quando ocorre a abolição, nós vamos ter aí algumas mudanças, né? Novas condições de trabalho. O que são essas novas condições de trabalho, gente? Na verdade, os negros, a partir do momento que eles são libertos, ocorre uma festa, né, eles ficam eufóricos. Tá, essa é a parte bonita que a história gosta de contar pra gente. Porém, quando eles são libertos, a gente tem que entender que nem todos os seus patrões quiseram de fato libertar. Muitos sequestraram os filhos desses escravos libertos como uma forma de obrigar eles a continuarem dentro das fazendas trabalhando. E aí eles começam, aos que conseguiram, né? Começam a exigir novas condições de trabalho, melhores salários, melhores condições de trabalho. E isso começa a irritar muito a elite brasileira, começa a irritar muito esses patrões. E aí começa realmente a fase, começa assim um processo muito complicado, porque apesar de ter havido a abolição, não houve nada por parte do governo, por exemplo, de tentar colocar essa população em sociedade. Não houve nenhum plano, eles simplesmente foram jogados, agora vocês estão libertos, tchau para vocês, vão lá se virar. Então, assim, não houve um plano, eles simplesmente foram jogados ali e vocês que se virem. E aí, quando eles começam a exigir essas novas condições de trabalho, começa a ficar complicado, porque eles começam a não aceitar a dar bons salários, porque eles estavam acostumados, principalmente à subalternidade do negro, como também a questão do. Como é que eu posso dizer? Da aceitação. Né, daquilo que era imposto pelos grandes, principalmente fazendeiros da época. Muitos negros começam a migrar. Os que tinham condições. Por que os que tinham condições? Geralmente os mais jovens e homens. Porque muitas vezes as mulheres com crianças ou com idosos, elas não tinham condições de ir para muito longe. Então, começam os fluxos migratórios dessa população que é liberta, desses negros que são libertos. E aí, às vezes, a procura de ir para a cidade, de sair daquele local onde houve muito sofrimento, muita exploração, onde eles pudessem procurar parentes, que eles foram muito com a venda, né, com a questão da venda dos escravos, eles foram separados. Então eles tinham aí também essa expectativa de conseguir encontrar parentes que eles foram separados. E aí entra dois termos, né, muito fortes e que até hoje, infelizmente, são muito utilizados de forma muito pejorativa. Não tem como esses termos não serem pejorativos, né? Mas é aqui nesse momento que surgem esses dois termos que são associados aos negros, a vadiagem e a vagabundagem. Por quê? Porque como os negros começam a exigir essas novas condições de trabalho, os patrões, os antigos patrões, começam a ficar muito irritados com essas exigências e começam a taxá-los de vadios, de vagabundos, porque muitas vezes eles não queriam atender essas exigências. E aí
eles ficavam sem trabalho, perdidos, perambulando pela cidade, porque primeiro não tinham para onde ir, não tinham o que fazer, não tinha nenhum tipo de ofício. Então começa então a surgir esse termo vadiagem, vagabundagem, exatamente para poder trazer essa conotação ruim, né, para os negros. Os tipos de ofício, que os negros vão fazer? Bom, os homens, né, os que permaneceram no campo, porque alguns às vezes só mudaram de fazenda, outros, os que migraram para a cidade, começaram a desenvolver alguns ofícios, como carpinteiro, como tabacaria, com a fabricação de charuteiro, para fabricar charuteiro, mas sempre esses ofícios à margem, né? Ofícios mais simples. E as mulheres, as que migraram para a cidade, sempre estavam mais ligadas à questão da atividade doméstica, né? Trabalhavam mais como domésticas para essa elite branca brasileira. E aí um outro problema que essa população negra enfrentou foi a questão da terra. Por quê? Porque eles foram libertos com uma mão na frente e outra atrás. Não tinham um vintém no bolso, não tinham nada. Como é que ia comprar o que quer que fosse? Como, claro, que até hoje isso nunca aconteceu, o necessário era que tivesse havido uma reforma agrária. Porque essa população não teve acesso. Não teve acesso à terra. Então, acaba perpetuando aí essa pobreza. Então, essa questão da terra, eles não tiveram acesso. E até hoje, se a gente fala de reforma agrária, né, o povo voa no mato. E aí eu te pergunto, quantos grandes fazendeiros pretos vocês conhecem? Quantos? Nenhum, né, gente? Eu nunca vi um que, né? Só a única terra que a gente geralmente tem é só de bar da unha. Se não for de bar da unha, ó, não tem. Essa é a realidade. E aí, outra questão que acabou intensificando a realidade dessa população foi o acesso à educação. Acesso esse que nunca existiu. Né? Então, quando essa população ela é liberta, ela não tinha educação, porque ela não tinha acesso a isso e continua sem ter, porque ela não vai ter direito do estudo, né? A princípio, conquistar esse direito foi muito complicado. Ter acesso à educação, até então praticamente não existia educação pública, né? Então essa população ficou sem acesso. Sem acesso a essa educação, sem acesso a uma. E aí, tudo isso aqui, gente, acaba ligando, né? Interligando-se para determinar a condição dessa população. E aí, um outro ponto característico em relação à vida dos negros após a abolição é a questão do surgimento das favelas. Que são, por quê, né? O que isso tem a ver? Porque essa população ela não tinha nada, não tinha lugar onde morar, não tinha nada. E aí elas começam a se aglomerar às margens da cidade. E aí, essa aglomeração, essas casas que são feitas de improviso, com material que achava, porque dinheiro para alvenaria, né, gente? Não tinha, papelão. E aí é onde surgem as favelas nos grandes centros. Né? E aí elas vão para a margem das cidades porque é o único local que resta que elas conseguem se estabelecer. E aí surge um outro termo na nossa sociedade, que é os marginais, né? Por que marginais? Porque essa população negra acaba se estabelecendo às margens da cidade e aí a gente acaba associando, né? A gente, infelizmente, aí eu estou generalizando, mas a gente acaba, enquanto sociedade, generalizando a marginalidade só ao preto, né? Ao pobre, às favelas. E, infelizmente, isso é realidade. Como que isso é realidade? Quando a gente vê a ação da polícia, por exemplo, dentro das favelas no Rio de Janeiro, que muito tem ocorrido aí ações horríveis, né? Principalmente de morte de jovens dentro de casa, como a questão do João Pedro, né? Essa semana saiu que ele foi atingido pelas costas, atingido por um fuzil, né? Da polícia. Então, infelizmente, essa é a realidade que os negros vivem hoje na sociedade, tá? Então, isso aqui foi a realidade da população negra após a abolição da escravatura. E aí eu faço uma pergunta para vocês. Agora eu pergunto: como estão vivendo essas pessoas negras hoje com todo esse contexto histórico? Por que eu tô falando isso? Porque, gente, o que eles tiveram acesso? Qual foi a facilidade de acesso? À educação, à moradia, a tudo.
do que uma população deveria ter direito? Nada, nada. Não houve um plano de governo, não houve nada. Eles foram jogados ali e que se virassem, né? Quantos séculos escravizados, quantas gerações, e de repente eles tinham que simplesmente saber se virar e não tinham nada. E aí onde entra a nossa reflexão de hoje. A aula vai acabar ficando um pouco extensa, mas vamos lá. Primeiro ponto que eu quero trabalhar com vocês: a renda média dos negros. Tem diferença, gente? Ganha diferente um branco de um preto? Ganha. É real. Os dados nos mostram isso. Agora vocês pensem então uma mulher preta. Se a mulher por si só, por ser mulher, ela já ganha menos, imagina uma mulher preta na sociedade. Eu trago aqui para vocês um gráfico, ó. Distribuição percentual das pessoas de 10 anos ou mais de idade com rendimentos entre os 10% com menores rendimentos e de 1% com maiores rendimentos por cor ou raça no Brasil. Isso é do ano de 2005 e 2015. Observem aqui no gráfico. Ó. Aqui ele está falando que essa primeira parte aqui são com os menores rendimentos. E esse aqui com os maiores rendimentos. Observem. Os que têm menor rendimento, renda, certo, gente? Olha a população negra. Observem. Agora, observem a população branca nos que têm os maiores rendimentos. Olhem a diferença. Por que isso existe? Né? Queria estar na sala para ver, olhar para a carinha de vocês e vocês me responderem essa pergunta. Por que isso existe? Por que essa é a realidade? Quais são as ocupações hoje, nós estamos falando hoje, 2020, que a maior parte dessa população negra desempenha dentro da sociedade, dentro do mercado de trabalho? Qual é? Quais são as funções? Quais são os cargos? Né? Qual é o salário dessa população? Aí eu pergunto para vocês. Eu vou falar sobre isso depois, deixa. Agora a gente chega lá. Então observem aí. É gritante a diferença. É gritante, tá? Observem, é discrepante a questão do rendimento. Ó, agora vamos aqui. Esse dado aqui também é cruel, tá? Nível de escolaridade e acesso à educação dos negros. Ó, aqui nós estamos falando sobre a diferença de escolaridade, tá? Aqui, ó, faixa etária e cor. Aqui nós estamos falando, ó, de 15 a 17 anos, 60%. Isso aqui são os brancos, tá? Essa parte aqui do gráfico é a população branca. Aqui é a população de pretos e pardos. Pardos é um termo que a gente nem utiliza, porque pardo não é cor. Pardo é aquele papel que a gente compra lá na papelaria, sabe? Pois é, a gente nem usa. Então aqui está usando, mas esse termo já caiu em desuso, tá? Então observe aqui. Aqui é a população branca. Olha para vocês verem. De 15 a 17 anos, 60%. De 18 a 19 anos, é 20, aqui está ruim de ler, acho que é 23%, 23,9%. De 20 a 24 anos, 57,2%. Agora, isso é a faixa etária, né? Quantos estudam? Agora, gente, observem aqui de pretos e pardos. De 15 a 17 anos, 36%, contra os 60% aqui da mesma faixa etária. Agora, observe essa aqui de 18 a 19 anos, gente. Olha isso aqui. 5,3% contra 23%. Ó, aqui, ó, de 20 a 24 anos, quantos por cento? 18% contra 36%. Gente, essa é a realidade. Essa é a realidade, tá? O acesso à educação ainda é muito restrito. Muito restrito, muito. Porque, mas se existe escola pública, existe. Mas até para estudar numa escola pública você tem custo, e vocês sabem disso. E além do fato de que a qualidade do ensino público, vocês têm uma realidade bem diferente de escola pública do que 98% da população brasileira, do resto da população brasileira. Tanto de estruturas, de professores, não.
Não é querendo me achar, não é isso não, mas a realidade de vocês. Então, assim, o acesso que essa população ainda tem à escolaridade é a escola pública. A essa qualidade que a gente já sabe. Muitos não podem se dar ao luxo de estudar. Por que luxo? Porque muitos têm que simplesmente trabalhar para ajudar a sustentar a família. Ai, professora, que exagero isso. Gente, pode não ser a minha realidade, a do meu vizinho, a do mundo que eu vivo, ou da bolha que eu vivo. Mas é a realidade de muita gente, de muitas crianças, de muitos adolescentes. Muitos, tá? Então, vamos sair dessa bolha, tá bom? Vamos pro próximo dado aqui. Olha para vocês verem, tá? Aqui nós estamos falando só de ensino superior. Agora eu trouxe um dado bem específico para vocês. O vermelho são os brancos e o rosinha são os pretos ou pardos. Então, os jovens de 18 a 24 anos com ensino superior em porcentagem. Ó, o dado é recente, gente, 2 anos, ó, 2018 isso aqui, tá? O IBGE é a fonte. Em 2016, 33% da população, né, dentro dessa faixa etária de brancos com ensino superior. Já a população negra, acho que não estou enxergando, acho que é 18%. 18%. Em 2017, nós tivemos aí 32,9% e aqui nós tivemos um aumento. Deixa eu ver aqui, peraí. Na verdade, caiu um pouquinho aqui, tá? 16, aqui é 16,8, aqui é 16,7. No ano de 2018, nós tivemos um aumento dos brancos, né? Mudança social brasileira, 36,1. E aqui nós tivemos um aumento aqui, é 18,3 dos negros. Gente, a diferença é muito alta, muito alta, muito alta, tá? Então, a quantidade de negros com ensino superior é a discrepância é muito grande em relação à população branca. Gente, aí eu te pergunto, isso reflete na vida, no desenvolvimento econômico, social dessa população? Claro, claro, tá? Não tem como. Vamos para frente, para não delongar. Tá. Aqui é um ponto que eu queria falar com vocês, que eu ia falar lá e voltei, parei, que era esse momento aqui. Tipos de ocupação, ou seja, os cargos, os trabalhos da população negra. Tá? Aqui nós temos algumas capitais, que é o Belo Horizonte, Distrito Federal, Fortaleza, Porto Alegre, Recife, Salvador e São Paulo. E aí, o preto aqui representa a população negra e o branquinho a população não negra. Aqui nós estamos mostrando um gráfico de determinados tipos de ocupação. Pedreiro, servente, pintor, caiador, trabalhador, braçal, na construção. Observem. Olhem aqui. Só que é o Porto Alegre que não, né? Mas por que Porto Alegre se diferencia, né? Porque Porto Alegre, a maior parte da população é branca, é a menor quantidade de estado, o Rio Grande do Sul de estado, se eu não estiver enganado, é o estado com a menor quantidade de população negra do país. Então, aqui, por isso, aqui dá essa diferença. Olha a diferença, né, gente? Olha a diferença, tá? Mínimo. Aqui, em Salvador, nós temos aqui uma outra característica, né? Por quê? Porque a Bahia e Salvador, né, capital da Bahia, é uma das regiões do mundo, né, com a maior concentração de negros fora da África, tá? Então, nós aqui nem apresenta a população branca, tá? Gente, isso não assusta vocês, não? Porque a mim, sim, não é nem assusta, né, a palavra, porque assustado, isso é a realidade, mas, assim, traz um pingo de revolta, né, em saber que a maior parte da população negra está nesse tipo de ocupação. Nesse tipo de ocupação. Ó, aqui já mais relacionado com mulher, né? Faxineiro, lixeiro, servente, camareiro, empregadas domésticas no serviço. Ó. Belo Horizonte, Distrito Federal, Fortaleza, Porto Alegre, Recife, Salvador, São Paulo. Em todos, né? A taxa da população negra nesse tipo de ocupação é maior. Uma pergunta. Quantas vezes você já foi atendido por um médico negro? Quantas vezes você já entrou num consultório e o médico era negro, preto? Eu nunca.
Nunca, nunca, não. Uma vez, uma pediatra atendeu minha filha, deve ter uns 6 meses atrás, num hospital particular, numa emergência, e era uma médica negra. Eu quase quis dar um abraço nela, né? Mas é isso aí. Pegue uma foto aí dos grupos, dos cursos elitistas brasileiros, engenharia, direito, medicina. Observem as fotos, observem os formandos. Quantos são negros? E aí eu te pergunto, não tem dificuldade de acesso à educação, gente? Tá? Aqui. Acho que esse é o último. Não, tem mais um. Distribuição da população negra no país. Ó, então, a distribuição espacial da população. Se a gente observar quanto mais escuro, maior é a população negra, né? Então, olhem aqui. A maior parte da população negra se concentra na região Nordeste e Norte. Nordeste, principalmente. Por quê? Né? Porque a gente sabe que a ocupação do território brasileiro se deu por aqui, os escravos, a maioria, chegaram por aqui, né? Então, daqui eles se distribuíram, migraram ou foram obrigados, levados para outros. Olha, para vocês verem, como eu disse, Rio Grande do Sul, né? É o estado com a menor quantidade de população negra do país. Essa é a distribuição espacial da população negra no país. Essa é a realidade, né? Bom, vamos lá. E aí aqui a gente pode falar, né? São exatamente as duas regiões menos desenvolvidas do país, né? São as regiões que mais enfrentam dificuldades econômicas, sociais do país. E que o último ponto é o acesso ao lazer. Os jovens brancos e os jovens negros. Aí o que eles fazem no sábado à tarde, no sábado à noite, no domingo de manhã, no domingo à tarde ou no domingo à noite? Então nós temos as opções aqui: esporte, ficar na rua, assistir TV, shopping, culto, ficar em casa. Isso aqui eu tirei de um artigo que eu achei que trabalha essa temática. Eu achei bem bacana. Eles usaram, acho que é Rio de Janeiro, se eu não estiver enganado, a base de dados de pesquisa deles. Observem aqui. Esporte, né? Vou ignorar aqui a sigla só para a gente ter uma maior facilidade de comparação. Esporte, ó. 44% contra 21%. Ficar na rua, 28% contra, ó, aqui, ó, contra 27%. Assistir TV, 12% contra 48,4%. Shopping, gente, observem isso, 5,4 contra 0. Culto, né? 3,2 contra 4,7. E aqui ficar em casa, né? Sábado à noite, 10%, 15%. Gente, o acesso ao lazer do negro ele é muito restrito. O shopping, por exemplo, professor, o shopping é aberto para quem quiser entrar. Mas, gente, primeiro que você não dá conta de consumir, essa população não dá conta de consumir. Fora, como ela é julgada, subjulgada dentro de um shopping, isso é real. E é um falso acesso, né? Você está ali naquele lugar, mas ao mesmo tempo você tem aquela sensação de que não deveria, né? Existe uma discussão, né, entre a questão do acesso, né? Porque até que ponto ali eu posso, mas eu não devo. Igual, por exemplo, essa questão de ficar na rua, né? Na favela isso é muito complicado. Como é que você fica na rua se o caveirão estiver passando então lá no Rio de Janeiro? Não fique. Não fique, né? Tomar tanto até dentro de casa, você imagina na rua. Essa é a realidade. Bom, para a gente finalizar, a proposta é só a gente fazer uma reflexão desses dados. Bom, gente, se o negro não teve acesso à terra, ele não teve acesso à educação, ele não teve acesso aos direitos mínimos básicos, ele não teve acesso a nada, nada, quando ele teve a sua liberdade concedida. Uma liberdade muito, como é que eu posso dizer? Limitada, né? Porque as condições às quais ele vai para a sociedade
São condições péssimas. E aí a gente tem uma sociedade extremamente já com racismo enraizado, a subalternidade do negro que advém de séculos, e essa sociedade branca que não estava nem disposta e nem muito menos preparada para receber essa população negra. E infelizmente, a forma como eles foram jogados dentro da sociedade vai acabar sendo determinante para a realidade, infelizmente, social das gerações futuras dessa população. E como essa população tem sofrido ano após ano, décadas após décadas, subjugada, com dificuldade de acesso, porque, gente, o mínimo, o primordial mínimo seria educação. E aí comentava com os meninos na aula online esses dias, exatamente como a educação pode fazer diferença na vida de uma geração, não de uma pessoa de forma específica, mas de uma geração. Né? Como é que eu consigo mudar uma vida, a vida da minha família por meio da educação? E quantas pessoas não têm acesso à educação? Quantas pessoas não conseguem ter o mínimo? O Estado não oferece, né, gente? Vamos dar nome aos bois. O Estado tinha que prover isso, e isso não acontece. E aí eu acabo colocando uma condição para essa família, para essa linhagem toda, de uma subcondição de vida sem nenhuma perspectiva de mudança, sem não ter para onde ir ou como mudar, e que é muito complicado. E aí a gente vê os processos das favelas, a gente vê tantas ações. A gente ainda vai trabalhar sobre a questão do racismo aqui. Um dos nossos temas futuros das próximas aulas vai ser a questão do racismo. Então, assim, é muito triste, né? Quando você tem a oportunidade de mudar a vida, a sua história, a história da sua família, da sua geração, isso né, é realmente tocante. E isso tem que ser realmente aplaudido, isso realmente tem que ser é, levado em consideração dentro do nosso país. Bom, então a reflexão proposta de hoje é pensar que as condições que foram fornecidas a essa população lá em 1888 e como essas condições ou não condições foram determinantes para a realidade social que essa população vive hoje, das gerações daquelas pessoas. Entender que a dívida histórica existe, né? E aí há muita discussão em volta disso, mas a dívida histórica existe. Entre tantas gerações que foram escravizadas, e nós só temos 3 gerações que não são escravizadas. Foram 6 gerações escravizadas. Então, está muito longe da gente conseguir diminuir essa realidade social que a população negra está. E muito longe ainda da gente conseguir vencer os problemas de racismo, os problemas estruturais, de semântica que existe na nossa sociedade. E nós vamos, a propósito, a gente trabalhar um pouquinho disso. Então, a reflexão para hoje, quero que vocês parem, não vou deixar a atividade, mas vou deixar algumas perguntinhas reflexivas para vocês na postagem sobre isso. Será mesmo que tudo mudou? Que foi só uma canetada lá da Princesa Isabel e tudo estava resolvido? Tá? Então, a proposta é essa. Eu espero que tenha sido bacana aí a aula, não sei, né? Mas eu espero que vocês tenham tido uma noção, pelo menos uma ideia da realidade, porque os dados estão aí para mostrar para vocês. Eu trouxe algo bem simplório, só para a gente exemplificar e trazer essa reflexão. Um abraço para vocês. A gente não sabe se vai se ver agorinha, se em agosto, se em setembro. Mas enquanto isso, a gente vai tentando daqui, tá bom? A gente vai se organizando e fazendo dar certo. Eu sei que nem todos estão acompanhando aqui, mas para os que estão acompanhando, tem muitos que estão aí, né, assistindo às aulas. Um beijo para vocês. Eu sou muito grata por vocês dedicarem esse tempinho de vocês estar aqui me ouvindo e também pela dedicação de vocês. Vocês são grandes vencedores, tá? Um abraço para vocês.